Vamos iniciar aqui novamente, certo? Olha só, dentro dessa questão do mapeamento, da localização, nós temos alguns aspectos, bastante importantes. E um dos mais importantes aqui é a ideia dos pontos de referência, tá bom? Vamos ver lá. Pontos de referência. Pontos de referência são a forma mais básica de apreensão empírica do espaço. Essa apreensão se dá indubitavelmente no campo visual, ou seja, através da minha observação do espaço, eu posso identificar formas que de alguma maneira se tornam relevantes no meu ato de localizar alguma coisa. Então assim, os pontos de referência, para ser bem resumidos, são elementos disponíveis no espaço. Esses elementos eles possuem uma relevância visual bastante interessante, todo mundo consegue ver, todo mundo consegue perceber, e eu posso utilizar eles para me localizar dentro do espaço. Se eu estiver numa região com mais aspectos naturais, então eu uso árvores, eu uso rios, eu uso o relevo local, eu uso algo que seja da natureza, que a natureza se encarregou, é uma forma notável, é perceptível, todo mundo tem acesso visual àquele ponto, então eu posso utilizá-lo como referência na minha localização. No contexto urbano, os pontos de referência serão construções importantes, farmácias, hospitais, escolas, edifícios do governo, Câmara de Vereadores, Fórum, Tribunal de Justiça, a Prefeitura, uma praça, enfim, essas construções que todo mundo tem acesso, que todo mundo conhece, estão bem localizadas espacialmente falando, então eu posso utilizá-las como ponto de referência. Os pontos de referência são isso, são elementos visuais, naturais ou sintéticos que facilitam o meu ajustamento dentro desse espaço aí, que eu posso conhecer ou não. No caso, se você for dar uma informação para alguém que acabou de chegar na cidade. Digamos que tenha uma estátua enorme na cidade e perto dessa estátua tem um hospital. A pessoa, cara, eu preciso chegar no hospital, você pode me dar essa informação? Aí você pensa assim, cara, de que maneira eu posso ajudar esse cidadão? Aí eu posso dar o ponto de referência da estátua. Aí você vai lá, você pega essa avenida, segue ela por umas 3 esquinas, você vai virar à direita, você vai encontrar uma praça com uma estátua enorme. Do outro lado está o hospital. Pronto, você resolveu o problema dessa pessoa, porque você utilizou um elemento visualmente disponível para todo mundo. Então, os pontos de referência nesse nosso ato de nos localizar em espaços curtos é de extrema importância. Outra coisa, os pontos de referência também podem ser generalizados, podem estar disponíveis para toda a população global. Como, por exemplo, o Sol, a Lua e as estrelas. Como assim o Sol, a Lua e as estrelas? Há muito tempo atrás, as pessoas começaram a percorrer grandes percursos, a andar grandes distâncias, buscando rotas comerciais, buscando outras mercadorias, conquistar novas terras. E isso se tornava muito difícil porque eu não conhecia o espaço global, eu estava conhecendo. Mas para poder conhecer, eu precisava de pelo menos algumas informações básicas. Que informações básicas são essas? Informações sobre o quê? Primeiramente, os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Mas como é que eu sei que o norte qual a direção tomar? Aí entra a questão dos pontos de referência
que a gente acabou de citar. São pontos de referência naturais, né? Sol, Lua, as estrelas, as constelações, né? Cruzeiro do Sul, Estrela Polar, o Ursa Menor, né? São pontos de referência que eles apontam certinho para direções determinadas, né? Apontam para o norte, apontam para o leste, apontam para o sul, né? Então, utilizando esses astros como ponto de referência, eu conseguia calcular novas rotas, eu conseguia calcular novos sentidos e me posicionar de forma estratégica no espaço, né? Tomando uma direção que vai me permitir chegar a um lugar importante, né? Então, esses pontos de referência aí, os astros, são pontos bastante antigos, mas que foram de suma importância, principalmente no período das grandes navegações. Tanto que, para facilitar ainda mais o uso desses astros como ponto de referência, eu vou usar o quê? Eu vou construir alguns equipamentos, o astrolábio e o sextante, que são instrumentos de navegação que vão utilizar aí esses astros como ponto de referência. E o último que veio aí para somar, e foi uma revolução, né? Uma invenção chinesa, você vai ter o quê? A bússola, que vai utilizar outro ponto de extrema importância na localização cartográfica, que é o quê? A rosa dos ventos. Vamos ver agora. Beleza, rosa dos ventos. O que é a rosa dos ventos? A rosa dos ventos é uma estrela, né? Ela tem o formato de uma estrela. Essa estrela tem 12 pontas. 12 pontas. A rosa dos ventos completa. Geralmente os livros didáticos trazem ou a rosa dos ventos, né, com 4 pontas, a estrela de 4 pontas, ou a estrela de 8 pontas. Mas ela completinha são 12 pontas. Você vai ter 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais e mais 4 pontos subcolaterais. Os pontos cardeais comuns são norte, sul, leste e oeste. Ou meridional, setentrional, ocidental e oriental. Ou então austral e boreal, né? São termos da cartografia, né? Mais técnicos que são utilizados para designar os pontos cardeais. Aí você vai para os pontos colaterais: nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. E os subcolaterais, professor? Vamos ver como é que fica a rosa dos ventos completa. Bora lá? Olha só, tá aí, ó. Essa é a rosa dos ventos completa. Não é linda? É maravilhosa. Isso aqui foi um sucesso, né? Foi uma construção de uma importância absurda dentro da cartografia. Com a rosa dos ventos agora, eu consigo entender o sentido e os percursos, né? E tornar esse ato de localização uma ciência sistematizada, uma ciência organizada. Não vai ser algo que vai depender agora só de experiência, né? É uma técnica de localização. Então eu vou ter uma precisão, eu vou utilizar agora recursos matemáticos, né? Recursos físicos que vão me permitir ter precisão nos meus percursos, né? Nas minhas rotas, estabelecer tempo, estabelecer prazo, né, de chegada e de partida. Então tudo isso agora fica mais sistemático, né? A cartografia ganha mais notoriedade. Então esses novos aspectos, né, aspectos matemáticos que são incorporados à cartografia me permite ter uma precisão maior na hora de localização. Então a rosa dos ventos, ela deixa de ser simplificadinha e fica mais elaborada. Então agora eu tenho, né, uma organização dos sentidos, né, dentro do espaço orientado pela rosa dos ventos. Olha só, os pontos subcolaterais ali, ó. Vamos ler? Leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, norte, nordeste,
norte, noroeste, sul, sudoeste, oeste, sudeste e oeste, noroeste. Estes são os pontos subcolaterais. É um pouquinho complicado. Depois que você vai aprendendo, utilizando, com muita prática, a identificação deles fica muito mais tranquila, né? Muito mais simples, né? Até natural. Assim como é natural para a gente dizer que ali é norte, ali é nordeste, ali é noroeste, é muito natural, porque desde pequenininho você aprende, né? Ponto cardial, ponto colateral. Os subcolaterais talvez vocês estão vendo agora. Ainda bem, né? Já pensou? Você se deparar com uma prova aí, dizer, ó, indique o ponto subcolateral indicado pelaquela seta. Aí você, ponto subcolateral, mas eu sei que existe os pontos colaterais. Subcolateral, eu não sei o que é isso não. Aí tá lá os pontos subcolaterais e você nunca nem ouviu na vida, né? Então vamos lembrar que a rosa dos ventos completa é essa, composta pelos pontos colaterais, ou os pontos cardeais, colaterais e os pontos subcolaterais. Vamos para frente? Vamos lá, né? Gente, a questão da estrutura dos mapas, nós temos que fazer uma observação agora. Nem tudo que você olha, você pode chamar de mapa, não. Nem tudo é mapa. Existem três tipos de representação, né, que são utilizadas atualmente pelas pessoas. Cada uma dessas representações, elas tem uma função, uma escala e um grau de detalhamento específico, né? Eu vou ter o quê? O mapa, as cartas topográficas e as plantas. Tem uma quarta, que é o croquis. Só que os croquis, eles não são estudados assim de forma mais aprofundada. Porque o que são os croquis? Sabe aquelas tias, né? Professores e professoras que chegava para você e falava assim: querido, hoje vamos fazer uma atividade interessante aí de geografia, no conteúdo de cartografia. Qual é, professora? Qual é? Abra o livro aí na página tal. Tá vendo esse mapa aí? Desenha aí. Aí você ia lá. Ou você colava por cima do livro, ou então você arriscava a fazer no olhômetro. Esse desenho que você faz tentando imitar uma outra representação oficial chama-se croquis, né? Os croquis, né, são esses esboços que eu faço de punho, né, usando as minhas mãozinhas, tentando imitar uma representação oficial, uma representação real de um mapa. Aí eu vou copiar esse mapa numa folha de caderno, pinto lá o mapa do Brasil comum. É uma aula de arte, né? Não era nem de geografia, uma aula de arte. Fazia lá, tirava o seu 10. Mas aí você não aprendeu muita coisa, né? Vamos tentar romper com essa tradição aí dos croquis. Vamos apresentar a cartografia real. Beleza. A cartografia aí, no caso, você vai ter os